E aí pessoal, tudo beleza? Vamos dar continuidade no Excel básico? Hoje veremos a parte 3 do Excel, tá? A parte de formatação. Dando continuidade nas aulas anteriores. Na primeira aula a gente viu a estrutura do Excel, como funciona o programa, guias, parte de opções, grupos de ferramentas, endereçamento. Segunda parte, formatação de bordas, mesclar e centralizar, auto-preenchimento, tá? Tudo do básico de formatação. Hoje vamos dar continuidade. Veremos mais formatações monetárias, moeda, contábil, formatação de porcentagem, ok? Tudo que é importante na parte básica, básico, intermediário e avançado, beleza? Se você não viu o vídeo 1 e o vídeo 2, tá? Voltem e visualizem aquele vídeo 1 e vídeo 2, se tiver algum conhecimento, beleza, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade então, ok? Eu tenho um arquivo aqui da aula 3, certo? Mas a gente vai abrir da forma padrão, para a gente se acostumar, ok? Vamos lá, e já vou explicar também como abrir uma pasta de trabalho que foi criada anteriormente e está guardada ou no pendrive ou no computador. Vamos lá, então vamos lá no botão iniciar. Lembrem que eu posso digitar Excel aqui, ele vai trazer programinha, só apertar Enter e vai abrir a janela para mim. Ou vou em todos os programas, procura a pasta Microsoft Office, clico nela e Microsoft Excel 2010. Cliquei, beleza, abriu nossa janela. Programinha, perceba que está em branco, não tem conteúdo nenhum. Eu vou abrir aquele documento criado anteriormente, tá? Então você vem aqui em arquivo, você tem aqui documentos recentes. Se ele tiver salvo no pendrive, espeta o pendrive primeiro, depois você consegue visualizar aqui. Aqui é um endereçamento, tá? Se não tiver o pendrive com aquele documento que foi criado anteriormente, ele não vai abrir, não vai achar a pasta que está sendo endereçada. Beleza, então vou em desktop, aula 3 desktop, cliquei, abriu o nosso arquivo aqui, beleza? Então, percebam aqui que a gente fez a formatação de mesclar e centralizar para títulos, aplicamos bordas, separar colunas e linhas, fizemos também a formatação de títulos com cores, tamanho de fonte diferente, alinhamentos a gente usou aqui também, tá? Alinhamento esquerda, centralizado à direita, tá? Em cima, no meio e abaixo. Usamos também formatação de pincel, que faz a formatação, tá? E copia, tá? Essa formatação e cola para outra célula, a mesma formatação, tamanho de fonte, cor e assim por diante. Hoje iremos ver as formatações monetária, porcentagem, milhar, estilo de células, nomear e inserir planilhas, salvando pasta de trabalho. Mais algumas também, tá? Se der tempo a gente já vai agregar todas e finalizar essa parte de formatação, para partirmos depois para formas e depois funções. Beleza? Vamos lá. Então, ver a primeira parte, que é monetária. Tá? Perceba que eu tenho um grupo número aqui, ó, na página inicial, né, guia página inicial, grupo número, aqui tem esse ícone da moedinha, tem a porcentagem, milhar, aumentar casas decimais e diminuir casas decimais, desse grupo, certo? Então, o que eu faço é fazer uma formatação monetária, ok? Ou contábil ou de moeda. Eu faço a seleção desse intervalo. O que é um intervalo? Da primeira célula selecionada até a última, tá? Daquela tabela que eu quero fazer aquela coluna. Não sei se fosse uma coluna aqui, valor de compra, tá? Esse teria o título valor de compra e abaixo todos os valores monetários. Aí cifrão, vírgula, 00, separando casas milhares, tudo certinho. Então, eu posso fazer a seleção do intervalo e aplicar já essa formatação. Se eu clicar aqui, toda a célula fica formatada como monetário, tá? Valor monetário. No caso, será contábil, ok? Ou eu posso inserir o valor depois e colocar a formatação monetária nela, tá? Faço a seleção do intervalo e vou na mesma ferramenta. Vou fazer dessa forma, depois eu vou explicar também, tá? Vou clicar aqui, ó. Então, todo esse intervalo já está com valor monetário do estilo contábil. Se eu colocar aqui 100, ó, apertar Enter, ele já aplica a formatação monetária. Então já está ali, ó, moeda, bonitinho. 100, se fosse 50 centavos, 100 está certinho, né? 100,00, 50 centavos seria 0,5, ok? E dou um Enter. Vejam lá, aplicou certinho. 1,80, 1,8. Beleza. Quero 1000, não preciso colocar ponto, não preciso separar nada, ele já separa tudo certinho, tá? 1, 000 e já separou, tá vendo? Já colocou o pontinho e já separou aqui tudo certinho, é cifrão.
Isso eu fiz no intervalo, já deixei formatado. Mas se eu quiser fazer aqui do lado, colocar na listagem valor, tá? Depende, ó lá, 100, 50, 0,5. Fazer todos os valores, tá? E depois aplicar a formatação. Pode, faz a seleção agora, vem na moedinha aqui, pronto, mesma coisa. Muito simples, certo? Então, no intervalo que eu quero aplicar a formatação, seleciono, aplico a formatação. Se estiver já com os dados, faço a seleção e aplico a formatação também. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na parte agora de porcentagem, tá? Porcentagem, ela tem que fazer de outra forma, então ela não pode seguir o mesmo critério aqui, tá? Ter o valor e eu aplicar a formatação depois de porcentagem. Acontece isso daqui, tá? Vou colocar aqui 10, tá? Vou colocar 5. Imaginar que eu fosse aplicar a formatação porcentagem depois. Faço a seleção e venho aqui no porcentagem. Quando eu aplico, ó, ele multiplica aquele valor por 100, certo? Olha lá. Ok? Então, dessa forma está errada. Vou limpar formatos aqui. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou explicar também para vocês como limpar formatos. Perceba aqui no grupo edição, tem o limpar. O limpar, eu tenho limpar tudo, limpar formatos, limpar conteúdo, limpar comentários e hiperlinks. Eu vou limpar tudo. Então, eu vou apagar tudo que contém naquela célula. Certo? Se eu ver aqui na planilha, ó, tá? Vê que eu tenho a formatação. Esse é o formato. Vê aqui, ó. E limpar formatos, limpar tudo, apagou tudo. Limpar formatos, ele limpa o formato, ó, tá? As bordas também, limpa todo o formato. Vou dar um Ctrl Z para voltar, ou aqui na setinha, tá? Ctrl Z é o atalho. Vou limpar agora conteúdo, então ele não vai limpar as bordas, vai limpar o conteúdo da célula. Conteúdo, olha lá, ó. Ok? Ele limpou tudo, beleza? Vou voltar de novo. Se eu colocar limpar tudo, ele apaga tudo. Beleza? Então vamos lá. Isso é uma dica. Então limpar aqui também, você pode fazer dessa forma, como você pode apertar Delete também no teclado. Seleciona o intervalo e aperta Delete, que ele apaga também. Ok? Vamos lá, então vamos continuar a parte da porcentagem. Se eu colocar o valor 10 e na porcentagem, ele vai multiplicar esse valor, tá? Como eu expliquei, 10, porcentagem aqui, ele faz dessa forma. Como colocaria aqui 10%, tá? Não dessa forma aqui, tá? Forma visual, da forma da porcentagem mesmo, tá? Que é 10 sobre 100, tá? Então seria a divisão. Então vou colocar aqui, ó, 0,1. Isso é 10%. Fiz isso daqui, se eu for lá agora, ele aplica. Ok? Aí ele aplica. A formatação depois de ter colocado o dado, mas tem que estar em percentual. 0,1. Tá? 1% seria 0,01, seria 1%, tá? Então, dessa forma. Se eu quiser fazer de outra forma, vou limpar formatos, fiz a seleção, limpar formatos, vou limpar tudo, mais fácil, beleza. Como que eu faço? Aplicar a formatação, depois inserir o valor e já aparecer a formatação, fica mais simples dessa forma. Faça a seleção, venha na porcentagem e pronto. Tá? Intervalo, sem dados, mas já formatada para porcentagem. Então eu coloco 10 aqui, ó. Agora sim, ó. 5. Percebam que agora tá certinho, tá? 45, 58, ó lá, certo? Então agora sim, então faço um intervalo sem dados, tá? Vamos imaginar que aqui fosse uma coluna juros, vou limpar o formato de novo, vem aqui limpar tudo. Fosse juros o título e aqui fosse taxa de juros. Eu ia fazer a seleção desse intervalo aqui entre os juros, vinha na porcentagem e depois inserir os valores. Não pode estar o valor aqui, fazer que nem moeda, tá? O valor e vir na porcentagem. Isso não pode. Beleza, vamos ver o outro agora. Vamos ver um separador. Então tem aqui, ó, 1000. Só que ele está seguindo um padrão aqui de formatação. Eu vou limpar esse formato, ó, lembra do limpar formatos. Beleza, está sem nenhuma formatação. Se eu quisesse aplicar uma formatação agora, tá, do intervalo, 200 linhas, eu separar tudo bonitinho, milhar, tudo certinho. Eu venho aqui, ó, tá? Então ele separa lá. Ok? Ele separou para mim, ó, bonitinho. Ok? Então, voltar aqui, para vocês verem, ó. Está sem formatação, venho do lado da porcentagem, clico, ele separa. Bem simples, formatação simples. Ok?
Eu tenho aqui porcentagem, vou fazer uma porcentagem aqui da seguinte forma. Vou colocar aqui o intervalo, venho na porcentagem. Eu coloquei a formatação de porcentagem já no intervalo. Vou colocar aqui 34,99. Certo? Ele arredondou, ok? O que eu faço? Se eu quiser um número quebrado aqui, eu venho aqui, ó, aumentar e diminuir casas decimais, tá? Então eu vou aumentar, ó lá, certo? Vou aumentando, ó, ou vou diminuindo até ele arredondar, ok? Beleza? Então essa formatação também, aumentar e diminuir casas decimais, ó lá, beleza? Posso fazer isso, tranquilo? Formatação simples aqui, tá? Não tem muita complicação. Vou limpar todo esse intervalo aqui, faço a seleção, venho aqui e limpar tudo. Beleza, então vamos fazer o seguinte agora. Então vamos aplicar aqui um estilo de planilha, que é um estilo. Tá? Eu posso formatar ele de um estilo pré-definido já. Vou fazer nessa planilha aqui. Fazer a seleção desse intervalo do primeiro, ver que o primeiro sempre fica em branco. Se eu pegar aqui de baixo, aqui, o primeiro daqui de baixo vai ficar em branco, porque é o primeiro que foi selecionado. Venho aqui nos estilos, setinha aqui, ó, para baixo. Tem vários estilos, ó lá, vou passando em cima, ele vai mostrando, pré-definido já, ó lá, certo? Ok? Ó, vários estilos de formatação já pré-definidos. Beleza? Legal, você está com pressa, quer fazer uma planilhazinha aí, vamos fazer uma formatação, já tem aqui pré-definidos aqui. Beleza? Ó lá, já aplicou a formatação nos estilos aqui. Vamos lá. Eu quero agora inserir uma coluna, coloquei aqui, ó, só que está faltando uma coluna. Como que eu faço para inserir uma coluna aqui ou uma linha? Percebam aqui, ó, que eu venho aqui no i, eu quero inserir uma coluna aqui. Eu venho aqui no i com o botão direito, tá? E vou inserir. Ele vai inserir uma coluna, certo? Vou desfazer aqui. Eu vou excluir mesmo, é mais fácil. Vou explicar já, tá? Venho no i, que foi inserido aqui, botão direito, eu tenho a opção excluir, abaixo de inserir. Excluo. Mesma coisa na linha, eu quero inserir uma linha aqui, ó, tá? Então eu clico o botão direito e vou inserir, ó lá, certo? Só que percebam que ele insere acima e o outro insere à esquerda. Vou excluir a mesma coisa em cima da linha que foi inserida e excluir. Beleza. Aqui eu tenho algumas opções, tá? Inserir linhas, ó lá, inserir linhas. Ele vai dizer se você quer deslocar a célula para baixo, aqui ele te dá a opção, lá ele não dá a opção. Linha inteira ou coluna inteira. Eu vou deslocar a célula para baixo. Aqui não vai ter nenhuma diferença. Eu vou colocar aqui para vocês verem como funciona. Células, deslocar para baixo. Olha lá. Certo? Olha que legal. Ele não mexeu aqui, ó. Certo? Bacana também isso. Então, Ctrl Z. Vou agora inserir para a direita. Olha lá, deslocar célula para a direita. Vou mandar para a direita, ficando em branco. Tá? Então, eu uso bastante essa opção aqui. Okay? Que é muito legal, inserir células. Ou dessa forma que eu expliquei para vocês aqui. Tá? Posso inserir uma coluna inteira. Posso excluir uma coluna inteira. Aqui ele está trabalhando com a célula. Certo? Beleza. Aqui inserir linhas, aqui inserir colunas. Da mesma forma que eu fiz aqui. Tá? Beleza, e aqui excluir uma célula que a gente acabou de inserir aqui, tá? Excluir linhas que a gente acabou de inserir aqui também, excluir colunas que a gente acabou de inserir dessa forma aqui, ó. Posso fazer dessa forma ou posso usar aqui, ó, inserir colunas, certo? Olha lá, mesma coisa. Aqui excluir colunas, tá? Não tem muito mistério também não, beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Então vamos fazer o seguinte aqui. Imaginar aqui que eu quisesse colocar em ordem alfabética, decrescente, crescente, essa listagem, essa listagem de nome de clientes aqui, certo? Quisesse fazer isso em ordem alfabética, quisesse arrumar isso aqui. Eu tenho uma ferramenta com isso, classificar e filtrar aqui, ó, tá? Tenho aqui, ó, classificar de A a Z e de Z a A, decrescente, crescente e decrescente, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, olha lá, ó, abriu, agosto, dezembro, certo? Ordenou tudo certinho. Se eu quiser voltar aqui de novo, tranquilo também, tá? Fazer seleção aqui. Olha lá, agora ele dizendo que não está expandido. O que aconteceu aqui?
né? Fiz para ver o que acontece mesmo, tá? Continuar com a seleção ou expandir. Vou expandir. Eu vou explicar o que é expandir. É o que eu acabei de fazer aqui, ó. Fiz a seleção em toda a tabela. Quando eu fui em classificar toda a tabela. Quando eu fiz a seleção somente na coluna, né, pode ser que aconteça com você, você foi tentar classificar, ele não está verificando. Então, isso aqui é uma coluna. Então, aqui ele está identificando como não pertence a essa coluna. Então, você quer expandir, certo? Expandir, o que fazer a seleção toda aqui, ó. Então, vou colocar aqui. Ou você continua só aqui. Se você continuar só aqui com a seleção atual, ele vai alterar os dados, tá? Então, vai ficar bagunçado. Então, setembro, passar para baixo, outubro para cima, assim por diante. E aqui os dados vão permanecer. Então, setembro e outubro, no exemplo aqui, ó. Se setembro está com 9, vai cair para baixo aqui e vai ficar com 10, certo? Olha lá, ó. Ele vê, ó, tá vendo o que ele faz? Ele faz uma bagunça, ele não alterou os dados daqui. Alterou somente essa lista. Então, muito cuidado com isso. Certo? Então, sempre que se você for classificar, você faz a seleção assim. Se você não fizer, lembre de vir aqui em classificar. Quando você for classificar, expandir a seleção. Beleza, tranquilo. Certinho, pessoal. Então, essa é a dica, tá? De como classificar e filtrar. Então, agora nomear e inserir planilhas. Lembram? Lá no começo, eu disse que o Excel ele começa com 3 planilhas. 1, 2 e 3. Só que é um nome provisório, plan 1, plan 2 e plan 3. Eu posso renomear isso e inserir também. Tá? Então aqui, ó, na plan 1, eu posso clicar com o botão direito e vou renomear. Certo? Aí eu dou nome qualquer. Ó, formatação. Tá? Beleza. Formatação aqui, ó, tranquilo. Poderia renomear a 2. Tá? A 3 também. Ok? Então, eu posso colocar o nome que eu quiser aqui nas planilhas. Como que eu faço para inserir novas planilhas aqui? Eu venho aqui, ó, nessa folhinha. Tem um atalho também, ó. Pode deixar em cima que você vê o atalho. Shift F11. Clicou aqui, ó. Plan 1. Independente do nome que dá aqui, se é Plan 1, Plan 3, 4, 5, você pode renomear, certo? Inserir nova planilha, você renomeia. Ok? Olha lá, eu navego pelas planilhas. Tranquilo? Excluir. Clico o botão direito, tem excluir aqui, ó. Mesma coisa, em cima da planilha que foi inserida, botão direito tem excluir. Tranquilo? Vamos lá. Então, salvando a pasta de trabalho, tá? Para a gente finalizar. Salvando a pasta de trabalho, bem simples. Como é a primeira pasta de trabalho, você pode usar o atalho Ctrl e B, ou você pode vir em arquivo, salvar, ok? Ele não vai trazer nenhuma janela para mim porque já foi salvo. No caso, eu vou usar o salvar como para demonstrar a janela. Ele vai abrir a janela dessa forma, certo? Você vai definir o local que você quer. Eu vou salvar na área de trabalho. Eu clico aqui, ó, para você desse lado esquerdo, para você definir o local que você quer salvar. E vou definir um nome aqui também, ó, tá? Beleza? Local, marcou aqui em cima, é só clicar do lado esquerdo, muda o endereçamento e o nome. Como há aula 3, eu vou colocar aula 3.1, certo? Aí você dá o nome que você quiser, a planilha, for uma planilha de orçamento, você coloca o orçamento do ano tal, tá? Você faz conforme você está trabalhando na planilha, ok? Beleza? Ela é uma pasta de trabalho, então todas as planilhas que você criar aqui embaixo, 14, 15, 20, 30 planilhas, ficar guardada dentro dessa pasta de trabalho. Quando você for acessar, estão todas as planilhas aqui. Clica em salvar. Beleza, tranquilo essa parte, pessoal. Vou fechar aqui. E essa parte de formatação a gente finalizou, parte 3. Na próxima a gente vai ver parte de fórmulas e funções, ok? Há uma introdução na parte das fórmulas, tá? Beleza, e se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, dá aquela força, ok? E não deixe de acompanhar o vídeo 1 e o vídeo 2. Beleza? Falou, pessoal. Até mais.